Fala, meus amigos, tudo bem? Bora direto ao assunto. O Corinthians ontem empatou em casa, 1-1 com o Cuiabá e se complica demais na tabela do Campeonato Brasileiro, podendo voltar hoje à zona do rebaixamento. Bom, mas a gente vai tratar de alguns assuntos aqui. Primeiro, com relação à Copa Sul-Americana. O Vanderlei fugiu da resposta ontem na entrevista coletiva e o Corinthians deve abrir mão. Seria mais inteligente abrir mão desta competição para não correr riscos aí no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos falar também sobre o Juan Oliveira, que 3 anos depois voltou a jogar pelo Corinthians e fez o gol de empate. E aí, já viu, o Corinthians corre agora para renovar o contrato do jogador. E o Renato Augusto, hein, minha gente? Mais uma vez, com 19 minutos, sai de campo machucado e vira uma grande dúvida para o restante da temporada. Acabou para o Renato? Você acha que ainda tem condições? A gente vai explicar tudo para vocês aqui. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo e depois da vinheta eu conto tudo para você. Muito bem, 12 em Campo News deste domingo, chegando com as informações do Timão aqui para você. E a gente começa falando sobre o Renato Augusto. Ontem, no empate em 1-1 com o Cuiabá, o Renato começou o jogo como titular. E 19 minutos depois do início da partida, ele sentiu uma lesão na panturrilha. A princípio não parece ser uma lesão grave, até pela expressão do jogador, a gente consegue perceber qual é uma coisa um pouco mais grave ou não, pela expressão. Não me pareceu, não sou médico, evidentemente, mas não pareceu uma lesão grave, não pareceu uma lesão que afaste o jogador durante muito tempo da equipe. Mas acho que a grande pergunta não é nem essa, quanto tempo ele ficará fora da equipe. Acho que a maior pergunta é, o que se espera do Renato para a sequência da temporada? E eu vou querer saber a sua opinião aqui nos comentários. O Renato, esse ano, já passou por 2 ou 3 lesões que o afastaram durante um bom período dos gramados. Ele não consegue jogar mais que 2 partidas seguidas como titular e volta a sentir. Isso é preocupante. A questão não é uma lesão ontem na panturrilha, repito, a gente não sabe o grau desta lesão. O Corinthians terá 11 dias a partir de ontem, né, logo após o jogo, contando já com hoje, o Corinthians terá aí 10 dias pela frente para o Renato se recuperar, não terá jogo. O Corinthians só volta a jogar no dia 21 contra o Santos na Vila Belmiro, clássico, e até lá o Renato já pode estar recuperado. Mas qual é a confiança que podemos ter no Renato Augusto, não de qualidade, não do futebol, mas de sequência de temporada? Quantos jogos o Renato poderá fazer seguidamente, sem se lesionar? Talvez, e aí eu acho que de forma triste, o Renato está chegando no limite dele. Porque tenho certeza, conheço o Renato Augusto, sei que é um cara sério, um cara extremamente correto, extremamente profissional, e não está dando nenhum tipo de migué. O Renato é um cara que tem comprometimento, aliás, é um dos poucos nesse elenco que tem comprometimento de verdade, né? Que assume a responsabilidade, que dá a cara para bater quando o time toma 2-3. Quando o time vai mal, é ele que se apresenta para dar entrevista junto com o Cássio. Os demais, a maioria, foge das entrevistas, foge das respostas. Então, eu acho que a grande dúvida, e aí é um trabalho de muita paciência, de muita resiliência com relação ao Renato. Ainda vai passar por exames para saber a gravidade dessa lesão na panturrilha, mas vamos torcer para que seja algo simples e que já contra o Santos, durante esses próximos 10 dias aí, ele consiga se recuperar e voltar, e principalmente ter uma sequência dentro das competições que ainda restam para o Timão. Quero saber a sua opinião aqui, se você acredita ainda num Renato, numa grande sequência, ou não. Para você, já deu o Renato, vai ser sempre essa questão de lesão, uma atrás da outra. Comenta aí que eu quero saber. Bom, ontem, no empate em 1-1, mais uma vez o time jogou mal, o time não foi bem, o time teve oscilações durante a partida, começou perdendo o jogo numa falha, eu acho que é uma falha muito mais coletiva, não deixa de ter uma questão individual, mas
a marcação ali pelo lado direito, aonde deveria estar o Fagner, que não chegou na marcação, a bola foi cruzada, o Gil não subiu, uma Gilete deitada do chão. E o Juan Oliveira deixou também o Daverson subir de cabeça e tirar qualquer possibilidade ali de defesa do Cássio. O Corinthians correu atrás, tentou buscar o empate, pressionou no final, jogava em casa e tinha a obrigação de, pelo menos, buscar um empate. Conseguiu através de um jogador que há 3 anos não jogava uma partida de futebol. Juan Oliveira passou por 3 cirurgias no joelho nos últimos 3 anos. E marcou o gol de empate, e foi um gol que emociona pela forma da comemoração, eu imagino, o peso que o Juan Oliveira tirou das costas com aquele gol de empate, mostrando que ainda pode jogar futebol em alto nível, pode ajudar. Agora, a gente não sabe se ele pode ajudar o Corinthians. Por quê? O Juan Oliveira tem contrato até o dia 30 de junho agora. E aí bastou o jogador voltar a atuar e fazer um gol, que aí a diretoria já começou. Não, temos que renovar, vamos tentar conversar, vamos buscar uma renovação até dezembro de 2023. E aí decidiremos se compraremos ou não o jogador, como é que fica a situação. E aí são aquelas coisas, né? Se não tivesse entrado no jogo e não tivesse feito gol, eu duvido que buscariam uma renovação contratual. Eu acho pouco provável. Mas o atleta entra bem, faz um gol depois de 3 anos, e aí todo mundo começa a se mexer, correr atrás para renovar um contrato que termina daqui a 19 dias. 19 dias termina o Juan Oliveira, que pertence ao Metropolitanos, lá de Santa Catarina. Jogador que tem um valor baixo de mercado, bem baixinho. O Corinthians poderia já, se confiasse realmente no trabalho do Juan Oliveira e entendesse que tudo que aconteceu na carreira dele foi uma grande fatalidade, afinal, 3 cirurgias em 3 anos, não é para qualquer um. E o Juan Oliveira, repito, teve muita persistência, resiliência, boa vontade para poder voltar, atuar, treinar em alto nível e jogar, fazer um gol. Então, agora a diretoria começa a se mexer. Já falaram, não, porque o Corinthians já está tentando renovar com o Juan Oliveira. Mas, convenhamos, não deve ser uma negociação tão difícil para deixar faltando 19 dias para encerrar o contrato. Com todo respeito, já poderiam ter feito isso se realmente quisessem e confiassem no futebol do Juan. Quero saber teu comentário aí sobre o Juan Oliveira, o que você acha, se ele deve ou não permanecer no timão. E sem mais delongas, para a gente terminar o vídeo deste domingo, vamos falar sobre elenco. Mais uma vez provou que é um elenco extremamente fraco, é um elenco que não tem capacidade de virar jogo, de mudar resultado. E o Vanderlei Luxemburgo, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre a Copa Sul-Americana. E ele fugiu dessa resposta. E, aliás, ele tinha dito o seguinte, que o Corinthians não tem elenco para 3 competições. Mas aí eu vou concordar com o Vanderlei, mas não foi ele que descobriu essa roda, né? Que o Corinthians não tem elenco para 3 competições, a gente já sabe há mais de 2 anos. Desde quando o Vitor Pereira era o comandante da equipe, que a gente sabia que o Corinthians não tinha elenco para 3 competições diferentes. Ainda mais 3 competições fortes. Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E aí o Vanderlei fugiu da resposta com relação, quando foi perguntado por um colega jornalista sobre a Copa Sul-Americana, como é que ele pensa sobre isso e tal. E ele ficou meio que em silêncio e fugiu da pergunta. Aliás, fugiu da resposta. Repito, aí é uma opinião. Claro, esse aqui é um canal extremamente democrático, você deixa a sua opinião aí, eu dou a minha do lado de cá. Eu acho que o Corinthians não tem que ir para a Sul-Americana, não deve ir para a Sul-Americana, porque o Corinthians tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. É o 16º colocado hoje. Tem América, tem Goiás e tem Vasco, que podem ultrapassar o Corinthians já nesta rodada e empurrar o Corinthians lá para a 19ª posição do Campeonato Brasileiro. E aí? É melhor tentar a sorte numa Sul-Americana, que, com todo respeito à Copa Sul-Americana, na minha opinião, é a Série B da Libertadores. Eu acho que o Corinthians tem que focar numa Copa do Brasil, tem que focar no Campeonato Brasileiro, e não é focar no Brasileiro em termos de título, não. Não tem nem que pensar em título, tem que pensar em ficar ali no G10, para não correr risco de cair. Esse futebol mostrado pelo Corinthians, que não teve nenhuma evolução nos últimos 10 dias, nos últimos 30 dias,
desde a chegada do Vanderlei, nenhuma evolução, teve 2 bons jogos. É um futebol que corre sério risco de rebaixamento. Ainda tem muito jogo, Ivan? Tem bastante jogo pela frente. Dá para escapar? Claro que dá para escapar. Só que tem que evoluir. O Corinthians virou saco de pancada até dentro da Neoquímica Arena. Fora a gente nem comenta mais. 2 vitórias na temporada. Nós estamos no mês de junho, indo para julho, e o Corinthians venceu 2 jogos fora de casa. Nos últimos 6, 7 jogos não marca um gol fora. Então, é futebol para pensar em rebaixamento. Então, tem que abrir mão, sim, Vanderlei, da Sul-Americana. Tem que abrir mão da Copa Sul-Americana. Porque não tem elenco. E a gente não sabe, com a eliminação da Libertadores, o que poderá vir de contratação. Tem aí o Matias Rojas encaminhado, tudo certo, mas ainda não assinou, ainda não foi apresentado e não foi anunciado. Então, para mim, até lá, o jogador não é do Corinthians. E mais quem? Tantos nomes especulados, tantos nomes falados. Lucas Veríssimo, Cuéllar, enfim, vários nomes. Firmino, a gente vai fazer uma lista de nomes aqui. Nada se concretizou, nada avançou, nada andou. Então, temos que tomar cuidado com relação a Campeonato Brasileiro, focar na Copa do Brasil e esquecer a Sul-Americana. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua aqui. Legal? Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê mais tarde. Grande abraço a todos, ótimo domingo. Tchau, tchau.